Você sabe o que é Arduino? Sabe o que essa coisinha aqui pode fazer? Então vem comigo que eu vou te ensinar. Hoje nós vamos entender o que é o Arduino, como funciona a sua programação e vamos finalizar fazendo dois projetinhos muito interessantes que eu vou mostrar para vocês. O Arduino é uma plataforma de prototipagem de eletrônica muito utilizado por ser open source e com hardware simples. O principal objetivo dele é gerar um ambiente amigável para a utilização de pessoas leigas. Mas aí você me pergunta, onde que ele é utilizado? Ele pode ser utilizado para automação residencial, atividades interativas e prototipagem rápida. Pelo Arduino ser open source, a gente tem diversos modelos diferentes para serem utilizados. O mais comum é o Arduino Uno. Ele é um modelo padrão, mais robusto e mais utilizado no mercado atualmente. Beleza, agora que vocês estão contextualizados sobre o Arduino, vamos conhecer a ideia de programação. Aqui a gente tem a ferramenta principal de utilização do Arduino. A gente tem aqui alguns comandos básicos. Esse é um código base para a gente utilizar para entender como que funciona. Aqui a gente faz algumas definições. Antes disso, quero que você saiba que a gente já tem um vídeo de programação em C no nosso canal. Então, se você tiver interesse de continuar aprendendo sobre o Arduino, por favor, procure o vídeo antes. Primeiro de tudo, como abordado dentro do vídeo de programação em C, a gente consegue aqui instaurar constantes. Então, primeiro a gente tem aqui uma constante int, que a gente nomeou como meu pino, e igualou a 8. O que isso vai significar? Dentro do Arduino, a gente tem diversas portas que a gente pode utilizar de entrada e saída. Uma das portas é o 8, que a gente escolheu de forma aleatória. Mais para baixo, a gente tem a função setup. Ela é classificada como void, porque ela não retorna nada. E setup, do inglês configuração, vai falar a configuração do seu programa. Então, todas as inicializações que você vai fazer vai ser feita aqui no setup. E ele vai rodar só uma vez. Dentro do setup, a gente declara aqui o pin mode, que é uma função de declarar o tipo de pino que a gente vai utilizar. A gente tem o meu pino declarado como output, no caso saída. A gente vai ligar dentro desse output mais para frente o LED, que é um dispositivo de saída, certo? Ele vai emitir para a gente uma informação, que no caso é a luz. Mais para frente, a gente tem a nossa função loop, também declarada como void, porque não retorna nenhum parâmetro. Ela também não recebe nenhum parâmetro. E loop, do inglês, repetição, a gente vai colocar tudo que a gente quer que o programa repita continuamente aqui dentro. Por isso que o Arduino é muito utilizado em sistemas embarcados, por exemplo, porque a gente necessita que eles estejam rodando o tempo todo. Mais para frente, a gente vai entender como fazer um LED piscar, por exemplo, repetidamente, com essa função loop. Aqui a gente tem um dos nossos primeiros comandos, o digital write. Aqui a gente vai declarar os parâmetros, um deles vai ser o pino, que aqui a gente declarou como meu pino, e o outro vai ser o tipo de informação que a gente quer que ele receba, se vai ser high, no caso alto, ou low. No caso do Arduino, ele é definido para aceitar o high como alto, para ligar as coisas, e low como baixo, para desligar as coisas. E é assim que a gente vai fazer o nosso LED piscar. Mais abaixo, a gente tem uma função muito importante, o delay. O delay, ele não tem um tipo de parâmetro para ele retornar, ele simplesmente não faz nada. A gente vai declarar aqui dentro dos parâmetros dele o tempo em milissegundos que a gente quer que ele não faça nada. Se a gente não utiliza o delay, a gente não vai conseguir ver o LED piscando. Ele vai piscar numa velocidade muito alta e não vai ser visível a olho nu. E dito isso, essas são todas as principais funções que a gente vai utilizar no primeiro programa que a gente vai fazer. Mas além da ideia do Arduino de programação em C++, a gente tem outro tipo de programação. A gente também pode fazer a programação dele em blocos, mas não na SDE. A gente vai utilizar para isso o site Tinkercad. Beleza, o site que a gente vai utilizar vai ser o tinkercad.com. Aqui a gente tem algumas informações na página principal. Depois que vocês criarem a sua conta, essa vai ser a visão que vocês vão ter. Como vai funcionar? A gente não vai trabalhar com projetos 3D no momento. A gente vai utilizar a aba de circuitos. Então a gente pode criar um novo projeto. Aqui em projetos, você vai em criar projeto de circuitos, e você pode renomear o projeto que você quiser. No caso, o que a gente vai fazer agora vai ser piscar um LED. Então vai ser pisca LED, certo? O que a gente vai utilizar? Isso aqui é um simulador. Então a gente tem aqui diversos dos componentes que a gente costuma utilizar na programação. Como um bom engenheiro, a gente sempre vai testar antes no simulador, depois a gente vai passar para a plaquinha. Então aqui a gente tem o nosso Arduino. Esse aqui é o Arduino Uno. A gente vai utilizar também uma placa de ensaio, também chamada de protoboard, que é onde a gente vai conectar os nossos componentes. A gente tem aqui também o LED, que a gente vai acender. E para acender o LED, como vocês podem ter visto no vídeo de eletrônica básica, se vocês não viram, por favor, vejam, a gente vai ter o nosso resistor. A gente vai utilizar esses componentes no momento. Como que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, entendendo o conceito de anodo e catodo,
do nosso LED, a gente vai ligar o resistor no anodo e o outro terminal do resistor na parte positiva do nosso protoboard. E a gente pode ligar isso no 5 volts, por exemplo. Nesse ponto de 5 volts, eu vou colocar aqui em vermelho. E aqui a gente vai energizar o nosso LED. Depois, a gente necessita ter uma referência para a gente conseguir utilizar os 5 volts. Como que a gente vai ter essa referência? Utilizando o GND, que é o Terra. Aqui, vou colocar em preto, que é formalizado assim, certo? Se eu pego isso aqui e rodo, aqui em iniciar simulação, o LED acendeu, certo? Isso é tudo que ele vai fazer no momento. Por quê? A gente colocou ele direto na porta Power. Então, ele não vai fazer mais nada a não ser ligar. Mas como o nosso objetivo não é apenas ligá-lo, mas sim fazer ele piscar, a gente vai conectar ele em uma das portas que a gente tem conhecimento aqui. Eu, no caso, vou ligar na porta 11 arbitrariamente. Aqui eu vou colocar em vermelho novamente. E aí, se eu iniciar a simulação agora, ele não vai fazer nada. Por quê? Eu não programei ainda o que eu quero que ele faça com essa porta. Então agora sim a gente vai para a parte de código. Aqui eu vou mostrar para vocês em programação em blocos. Vocês podem também programar em texto. Aqui vocês podem acompanhar enquanto vocês vão montando em blocos o que vai ser escrito para o código do Arduino, que a gente vai utilizar nessa IDE, certo? Então aqui, o que a gente quer que ele faça? Primeiro de tudo, a gente vai usar uma opção de saída. A gente pode definir o LED incorporado como alto, mas esse é o LED do Arduino. Então o que a gente vai fazer? A gente vai definir o pino que a gente escolheu, que no caso é o pino 11, como alto, certo? Que a gente quer que ele ligue o LED. Depois disso, a gente vai colocar um dos comandos de controle, aguardar 1 segundo. Aqui dentro não é medido em milissegundos, a gente não tem essa necessidade. Então aqui a gente vai aguardar 1 segundo. Depois a gente precisa apagar o LED para fazer ele piscar. Então aqui a gente vai colocar em definir pino 11 como baixo. E por fim, a gente vai aguardar mais 1 segundo, para que ele espere mais um pouquinho antes de ligar de novo. Então agora, se a gente executar o nosso código, a gente consegue ver o nosso LED piscando de 1 em 1 segundo. Certo? Beleza. Agora que a gente fez a programação aqui no simulador, a gente pode passar para a plaquinha. A gente tem aqui o nosso código pronto. Se a gente quiser, a gente pode só pegar esse código e colar na IDE do Arduino e a gente pode executar na placa. Aqui a gente tem a nossa IDE do Arduino. A gente tem aqui o nosso código do pisca LED, que vai funcionar da seguinte forma. Primeiro, a gente declarou nossa constante com o LED pin, com o nome LED pin para facilitar durante a execução do código, com o pino 11. Depois, a gente declarou o nosso setup com o pin mode. A gente colocou o LED pin como sendo output. Ele vai ser um LED, ele vai emitir uma mensagem, então ele é output. Logo em seguida, a gente começou o nosso loop. Então a gente tem o loop com o digital write, que a gente vai colocar o LED pin no modo alto, high, para a gente acender o LED. Depois a gente vai realizar um delay de 1000 milissegundos, 1 segundo. E logo em seguida, a gente vai colocar o LED pin com o digital write em low, para apagar o LED. E depois, mais um delay de 1 segundo. E, como isso está dentro do loop, o ciclo vai se repetir continuamente, certo? Bom, pessoal, aqui a gente tem o circuito do programa que a gente montou lá no Tinkercad. Aqui a gente tem o nosso pino 11 sendo conectado no resistor. Em seguida, ele está conectado no anodo, a perninha maior do nosso LED vermelho. Aqui o catodo está conectado no GND, certo? E como a gente programou ele para piscar de 1 em 1 segundo, como vocês podem perceber, é isso que está acontecendo. Beleza, agora que a gente já fez um programinha simples para a gente entender como funciona o Arduino, a gente vai agora fazer um programa um pouquinho mais complexo, que vai ser uma espécie de semáforo que a gente vai utilizar no Arduino. Beleza, aqui a gente tem o nosso circuito montado. Como que vai funcionar esse semáforo? É um circuito bem simples, a gente tem aqui os nossos 3 LEDs, um vermelho, um amarelo e um verde. Os nossos resistores ligando cada um deles separadamente. E aqui a gente tem os nossos fios, levando eles para cada um dos pinos do Arduino. Então a gente tem aqui o LED vermelho no pino 11, o LED amarelo no pino 10 e o LED verde no pino 9. Também a gente liga aqui o GND, muito importante a gente ligar eles no Terra. Então aqui eles estão todos conectados no Terra e o Terra vai para o GND do Arduino, certo? É importante a gente ter essa referência, senão o circuito não vai funcionar. Beleza. Agora que a gente tem isso, vamos pôr a mão na massa e fazer o código. Primeiro de tudo, a gente tem que definir os nossos pinos como baixo, no início da programação. A gente vai colocar isso no setup. No caso aqui, o no início é o nosso setup.
a gente vai definir os pinos que a gente colocou. Então, o 9 como baixo, esse é o LED vermelho. O 10 como baixo. E o 11 como baixo. Além disso, quando a gente estiver no ambiente de programação do Arduino, a gente vai ter que colocar também que eles são outputs. Aqui do lado já apareceu os pinos 9, 10 e 11 como outputs, porque a gente já declarou eles aqui na montagem como os pinos de saída, e ele reconhece os LEDs como pinos de saída. Agora que a gente já tem as nossas definições iniciais, a gente vai partir para o código. O que a gente vai querer fazer? A ideia é a gente fazer o nosso LED verde acender por uma quantia de tempo, depois ele apaga e o LED amarelo acende por uma quantia de tempo, e depois o vermelho acende, os outros apagam, e a gente espera uma quantia de tempo também. E depois o ciclo se repete. Então como que a gente vai fazer isso? Para o ciclo se repetir, a gente vai fazer no loop, e a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai definir, na primeira etapa, os 3 pinos que a gente tem. Então aqui a gente tem o 9, o 10 e o 11. E a gente vai colocar o pino que a gente quer que acenda primeiro. Então, o primeiro pino que a gente vai acender, no caso, vai ser o verde, que está no pino 9. Então a gente vai mudar aqui o 9, vai manter o 9 em alto e vai mudar os outros para baixo. Quanto tempo a gente quer que esse LED verde fique aceso? A gente pode colocar, por exemplo, 6 segundos. Então a gente vai colocar aqui o aguardar, muda para 6 segundos. Se vocês forem olhar aqui, a gente já tem o nosso delay de 6.000 milissegundos dentro do código. Após isso, a gente quer acender o nosso LED amarelo. Então a gente vai pegar aqui os 3 pinos novamente, defini-los aqui, 9, 10 e 11, e a gente vai acender o nosso LED amarelo, que está no pino 10. Então a gente vai acender o 10, vai manter em alto e vai colocar embaixo os outros 2 pinos. E aí agora a gente coloca o delay do nosso pino amarelo. A gente pode colocar 2 segundos, por exemplo, que ele costuma ser menor. Após isso, a gente vai programar quanto tempo que a gente quer que fique o LED vermelho aceso. Então a gente vai colocar aqui os nossos 3 pinos. Novamente, 9, 10 e 11. E aqui no nosso código, o nosso LED vermelho, ele está no pino 11. Então a gente vai manter o pino 11 em alto e vai colocar os outros 2 embaixo. E abaixo, a gente vai colocar o nosso último delay novamente. Aqui a gente pode colocar de 5 segundos, por exemplo. E está pronto o nosso código. Se a gente rodar aqui na nossa simulação, a gente vai ver o nosso LED verde ficando aceso pelos nossos 6 segundos. Depois, o LED amarelo vai acender por 2 segundos e, por fim, o vermelho vai acender por 5 segundos. E logo em seguida, o ciclo se repete continuamente. Certo? Então aqui, voltando para a ideia do Arduino, a gente tem o nosso código do semáforo. Aqui a gente tem as nossas constantes declaradas, o LED vermelho no pino 11, o LED amarelo no pino 10 e o LED verde no pino 9. Logo em seguida, a gente declarou também as constantes de tempo, para facilitar para a gente na hora de escrever o código. Então a gente tem aqui o tempo que o verde vai ficar ligado, como 6.000 milissegundos, o tempo do amarelo, como 2.000 milissegundos, e o tempo do vermelho, como 5.000 milissegundos. Em seguida, no setup, a gente define todos eles como dispositivo de saída, são LEDs, vão emitir mensagem, então todos output. Depois a gente utilizou o digital write para começar com todos eles apagados. Em seguida, no loop, da mesma forma como a gente fez em blocos, a gente tem aqui. No digital write, a gente utilizou ele para acender o primeiro LED verde, apagar o amarelo e o vermelho, e depois a gente colocou o delay do tempo do LED verde. Em seguida, a gente apaga o LED verde, a gente acende o LED amarelo, e como o vermelho vai se manter apagado, a gente não precisa colocar ele aqui. Por último, a gente apaga o LED amarelo, a gente acende o LED vermelho e não precisa colocar o verde que já estava apagado. E aí, por fim, a gente faz o delay do tempo vermelho. Com esse código, a gente já pode levar para a plaquinha para a gente ver isso funcionando. Beleza, agora a gente vai ligar o nosso Arduino no computador para a gente conseguir passar o programa para ele. Como que a gente vai fazer isso? A gente tem aqui o nosso cabo conectado, a gente vai conectar ele aqui na porta USB do nosso computador. Aí aqui ele já detectou o nosso dispositivo. Está aqui como um null, ele não sabe ainda qual é o dispositivo, e a gente vai selecionar aqui Arduino Uno.
Selecionado, ok. Agora que já está conectado, a gente pode partir para a plaquinha. Bom, pessoal, agora com o nosso circuito montado, a gente tem aqui os nossos 3 pinos, 11, 10 e 9, conectados respectivamente no vermelho, amarelo e verde, cada um com seu resistor, e todos eles estão conectados nessa linha, que está conectado no nosso GND. Como vocês podem ver, o LED verde fica aceso por 5 segundos, em seguida o amarelo acende por 2 segundos, e depois o vermelho acende por 5 segundos. E tudo isso se repete. Bom, gente, agora que vocês já sabem o básico de Arduino, vocês podem procurar na internet, entender um pouquinho mais como funciona e procurar alguns projetos para vocês realizarem. Sintam-se à vontade para testar o máximo possível, que é assim que a gente aprende. Se você tiver alguma dúvida sobre programação em C ou sobre eletrônica básica, pode consultar os nossos vídeos anteriores para entender um pouquinho melhor do assunto. Também fique ligado que a gente vai ter muitos mais vídeos de capacitações para vocês. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, comentar alguma dúvida que você tiver, compartilhar com os amigos e ativar as notificações. É isso!